Bom dia a todos. Obrigado pela presença aí nessa sessão interativa, nesse webinar da série de webinars da OATG, onde a gente vai falar um pouco hoje sobre movimentação de ativos. Tá? Tá todo mundo ouvindo? Tá com imagem, tá com som? Legal, legal, pessoal. Bom, nossa intenção aqui é fazer um overview sobre serviços de movimentação de ativos, tá? Que, como vocês sabem, a OTG é uma integradora de serviços de TI, de data center, né? E a gente vai procurar ser breve aqui, até mesmo porque não é todo mundo que tem um tempo vago para assistir aí às 10 da manhã uma apresentação. A gente sabe que o pessoal de TI é bem corrida. Então é mais um bate-papo, um tira-dúvidas mesmo para a gente conseguir mostrar para vocês a bagagem, o conhecimento e a expertise da OTG nesse tipo de serviço. Tá bom? Vamos lá, vou falar rapidamente aqui sobre a empresa. A OTG. Tá? A gente está aí há 16 anos no mercado, atuando em empresas de médio e grande porte. A gente tem células em várias localidades do território nacional, com 150 colaboradores, a presença nacional e atuando em vários segmentos, tá? de mercado, com diversos clientes, como vocês podem ver aqui, né? Segmento de finanças, indústrias, varejo, atacadista, saúde, telecom. Já há vários anos aí trabalhando com esses clientes, né? Vocês podem ver Carrefour, Vivo, TIM, Tivit, EDP, Level 3, são empresas consolidadas, grandes, né? Que dispensa apresentações. Vamos falar aqui um pouco sobre os serviços, as torres de serviços que a gente atua, tá? A gente tem aí essas 4 torres, né? Essa primeira aí de cloud, a gente está atuando agora em serviços de cloud, tá? Nós somos parceiros AWS, trabalhando com a Amazon. A gente trabalha com migração, soluções de disaster recovery, backup, monitoramento e administração. Então, o pessoal sabe que hoje a tendência é a migração, né? Tem várias empresas que estão migrando para a cloud, até mesmo pela eficiência, pela economia nos custos da empresa, enfim. Então, só colocando aí que a OTG está atuante nessa parte de cloud, tá? E vale a pena vocês conhecerem mais. Estamos abertos aí para ajudar no que for preciso. Temos a torre de Enterprise, tá? Venda de hardware, virtualização, dimensionamento, projetos, softwares. Também trabalhamos com esse tipo de serviço, precisando de estar aberto para cotação. Computing, tá? Trabalhamos com printing, soluções de microinformática, desktop. Então, esta BU, essa parte aí de computing, a gente atua nesse tipo de serviço. E o Continuity, né, que é o que a gente vai falar hoje, que é a nossa parte de serviços. A gente trabalha com manutenção, extensão de garantia de suporte, tá? Temos vários contratos, geralmente em equipamentos onde o fabricante não mais atua, né, equipamentos end of life, que diversos fabricantes não prestam mais esse tipo de suporte, eles pedem que o cliente renove o parque, mas às vezes não é compensatório fazer essa renovação. Então a OTG trabalha com suporte e manutenção, com reposição de peças, SLA 24/7, tá? Como eu já disse, atuação em todo o território nacional. Se você tiver máquina em qualquer estado, em qualquer região do Brasil, a gente está lá atendendo, tá? Movimentação, que é o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai fazer uma abordagem mais ampla sobre movimentação. Locação de equipamentos. Se você tiver um projeto temporário, a OTG tem equipamentos RISC, CISC, storage, robô de backup no nosso estoque, conseguir ter. Remarketing, né? Não só para atender os nossos contratos de suporte, de repente você precisa comprar uma peça, comprar um componente que você não encontra mais no mercado,
A gente tem um estoque, muitos itens em estoque de remarketing, todos testados com garantia, então precisando de um HD, uma placa-mãe, enfim. Vocês podem ligar aqui para a gente, fazer uma cotação e a gente atende também. Tá? Monitoramento. A gente tem um NOC, a gente tem um Command Center próprio, né, com monitoramento 24/7, temos vários contratos de monitoramento, um tipo de serviço com acionamento ao cliente, se porventura algum servidor, algum equipamento, alarme ou alerte, o nosso Command Center trabalha 24/7 para fazer esse tipo de monitoramento, fazer essa interação com a parte de suporte do cliente. Né? Qualquer anomalia, qualquer alerta, alarme que ocorra no ambiente do cliente, o nosso Command Center entra em contato com o suporte do cliente para que ele tome as devidas providências. E alocação de recursos. Tá? De repente, projetos temporários, o cliente não tem o budget necessário para contratar um novo funcionário, precisa de uma alocação de recursos. A gente atua também com essa alocação de recursos. Vamos lá, vamos começar a falar sobre a movimentação, então. A OTG é bem conhecida nesse serviço, tá? A gente já tem aí uma gama de 25 mil equipamentos movimentados no território nacional, né? E eu vou explicar um pouco para vocês como que funciona, como que a gente atua, qual é o nosso nível de serviço na parte de movimentação, tá? O moving físico, tá? O moving físico é o termo para a movimentação física de TI de empresas de uma localidade para outra, desde o planejamento até a entrega do ambiente de produção no destino. Quando que é realizado um moving físico? Quando o cliente está mudando de um prédio para outro, de um data center para outro, ou até mesmo equipamentos que estão em colocation dentro de um data center. Você vai mudar o seu parque de um bastidor para outro, de uma sala para outra, isso aí que a gente chama de movimentação lateral, tá? E é um serviço bem específico, tá? Às vezes o cliente acha que é uma coisa simples de se fazer, né? Você vai mudar para um prédio ali que é 2, 3 quarteirões, tem uma ideia errada de, se seu parque for pequeno, de repente é colocar dentro de uma Kombi, dentro de uma Saveiro, embrulhar com cobertor e levar de um lado para outro, e não é bem assim. A gente tem todo um processo, desde a verificação do equipamento, a gente faz um reboot no equipamento, a gente verifica se tem alerta, se tem alarme, qual a possibilidade de dar algum problema nesse equipamento durante o transporte. Para vocês terem ideia, a gente já fez moving de equipamentos que estava há 2, 3 anos ligados 24/7. Então a chance desse equipamento, na hora que você desliga e liga ele de novo, de dar problema, é muito grande. Então, nossa equipe vai lá, faz esse trabalho, verifica os logs do equipamento, faz uma limpeza se necessário, tá? Embalagem, acomodação do equipamento, veículo especial, às vezes o lugar que vai receber o equipamento não tem uma infraestrutura para receber o equipamento, como, sei lá, doca para descarga, elevador de carga, tem escada, tem degrau, o equipamento não passa na porta. Então, tudo isso é observado durante o survey que é feito, certo? É muito importante esse tipo de serviço, tá? É muito importante esse tipo de análise, para que não aconteça percalço, não aconteça nenhum problema durante a movimentação física. A movimentação lógica é o termo utilizado para a movimentação apenas de dados e aplicações e sistemas de um ambiente para outro novo ambiente, seja via link ou fisicamente através de mídia. Então, a migração lógica, a migração de dados, você vai migrar uma quantidade, uma volumetria de dados de uma storage para outra, aplicações de um ambiente para outro. Então, também é feito todo um estudo de como que isso vai ser feito sem que ocorra nenhum tipo de problema, nenhum tipo de gargalo. Se a volumetria for muito grande, a gente faz esse cálculo para ver quanto tempo vai demorar para fazer essa migração via link. Se não der para fazer via link, se for muito perigoso, se for uma coisa muito arriscada, a gente disponibiliza uma storage
um robô de backup para fazer esse backup, levar esses dados físicos a outra ponta e colocar no novo ambiente. E como eu disse, é tudo planejado, é tudo feito com maestria, tá? Com o expertise que a OTG tem todo esse tempo de experiência nesse tipo de serviço. Bom, falei um pouquinho aqui agora há pouco, por que é importante você contar com uma empresa especializada, você contratar o OTG para movimentação de ativos de TI. Então, eu elenquei aqui algumas coisas de extrema relevância. Serviços eficientes com mão de obra treinada. Então, você tem certeza de que você está contando com uma equipe especializada, tá? Com uma equipe que tem conhecimento, uma equipe que já tem uma bagagem de tempos aí, coordenação, gerência de projetos, para conseguir planejar tudo de modo que ocorra tudo 100% sem problemas, tá? E eu encho a boca para falar mesmo, em todos esses anos a gente nunca teve nenhum percalço, nunca a gente fez uma movimentação que deu problema, que deu algum tipo de ruído, que não atendesse a data e o cronograma que foi planejado, tá? E são migrações, entre elas, foram muitas, né? Foram migrações pequenas, foram grandes, foram moves grandes. A gente tem um contrato de moving com a Telefônica, e a gente já movimentou milhares de equipamentos que está acontecendo aí. Então, quase todo final de semana tem movimentação em nível de Brasil, tá? De Barueri para Santana do Parnaíba, para Curitiba, Belo Horizonte. E a gente conta com transporte, com seguro, se necessário, escolta. E eu posso falar que o perfeccionismo é muito grande. Então, vocês podem ter certeza de que está em boas mãos o equipamento e vai ser feito esse transporte como manda o figurino. Planejamento estratégico. Então, dentro do que o cliente solicitou, eu quero que vocês movam tal parque do ponto A para o ponto B. Eu preciso que esse parque esteja funcionando, o meu ambiente de produção esteja 100% operacional na segunda-feira às 8 da manhã. Todo o planejamento estratégico é feito em cima disso. Então, a gente prevê percurso, a gente vê quanto tempo vai levar para o equipamento chegar, a gente vê rotas alternativas, porque pode ser que aconteça algum acidente de trânsito, alguma blitz, pode ser que o que acontece bastante, a gente tem bastante clientes que já fizemos migrações para a Avenida Paulista e tem um determinado horário que caminhão não pode trafegar lá. Então a gente faz esse planejamento em cima dos horários que são permitidos. Se for necessário, junto com o cliente, a gente faz a intervenção junto com a CET para ver a possibilidade de entrar um veículo de carga no horário que não é permitido, enfim. E tudo isso de modo que a gente sabe o quão traumático é uma mudança de um prédio, ou de um data center, de um cliente. Toda a coordenação, a gerência de TI fica focada em várias frentes. Então, o moving é uma dor de cabeça a menos, digamos assim, que a coordenação vai ter. Então, vocês podem entregar isso na mão da OTG, a gente vai trabalhar de forma que o cronograma seja cumprido e que o ambiente esteja operacional na data que foi combinado. Manuseio, embalagem e transporte adequados. Isso aí é o ponto que eu falei agora, né? Tem pessoas que acham que é colocar no porta-mala do carro e levar o equipamento. Equipamentos de TI, principalmente servidores, RISC, CISC, são equipamentos delicados, eles precisam de um manejo adequado, um manejo correto, uma embalagem apropriada. Então, todo equipamento ele é envolvido em plástico bolha antistático. A nossa equipe de logística faz todo esse trabalho, toma esse cuidado. Se precisar de manta acolchoada, dependendo do equipamento, do tamanho, da sensibilidade dele, a gente faz esse envolvimento em manta acolchoada, caixa de marfinite, a acomodação. O veículo de transporte do moving, ele é determinado de acordo com o volume que vai ser movimentado. Então, o cliente passa para a gente a lista dos equipamentos. A gente faz o levantamento da dimensão, do peso dos equipamentos e o veículo que vai fazer essa coleta lá é um veículo especial baseado naquele volume de equipamentos. Então, o equipamento fica encaixado, fica bem acomodado dentro do veículo, não tem perigo de tombar, de cair, para ter a certeza de que vai chegar no outro lado da mesma forma em que foi retirado e embalado do rack no site origem. Seguro e escolta.
todo equipamento não sai do site origem para o site destino sem seguro. Tá? Isso é uma premissa da transportadora, de todo o transporte. Tá? Então, é avaliado o equipamento, é feito o seguro em cima do valor de mercado desse equipamento, tá? Seja ele servidor, storage, robô de backup, suíte, enfim. E qualquer problema que tenha, nunca aconteceu, a gente espera que também nunca aconteça, mas no caso de um acidente, de roubo, esses equipamentos estão segurados. Tá? Escolta, se o cliente solicitar, a gente também conta com a equipe de escolta, vai uma viatura armada fazendo a escolta desse equipamento. E a partir, no estado de São Paulo, a partir de R$ 400 mil de seguro, a escolta é obrigatória, mesmo que o cliente não queira. Isso é uma determinação. Tá? Saiu um parque de equipamentos, valor acima de R$ 400 mil, vai uma viatura de escolta armada junto. E liberdade para a gerência e a coordenação do cliente atuar em outras frentes. É o que eu falei lá no segundo tópico do planejamento estratégico. A coordenação, a gerência de TI fica livre para atuar em outras frentes. Tá? Como eu disse, é muito complexo uma mudança de prédio, uma mudança de data center. O cara tem que se preocupar com equipe de infraestrutura, elétrica, ar-condicionado, usuários. Então a gerência e a coordenação fica livre para cuidar dessas frentes e a movimentação está na mão da OTG. A OTG vai pegar o que o cliente determinou que se pegue no site de origem, levar para o site destino e deixar funcionando. Tá? A gente tem o período assistido. Tá? Se o cliente solicitar, fica um recurso nosso lá durante 2 dias, 3 dias, uma semana, para garantir que o ambiente esteja estabilizado, esteja 100% operacional. Bom, para vocês conhecerem um pouco como funciona o nosso moving, nosso processo de moving, está aqui 4 etapas que a gente trabalha, né? Que seria a primeira delas, o planejamento, elaboração de todo o projeto, criação de cronograma, documentação inicial, assessment, mapeamentos necessários, juntamente com o time técnico do cliente. Então, todo o planejamento, cronograma, como vai ser feito, as datas, de repente, se o parque é muito grande, não vai ser movimentado em uma onda só, vai precisar de 2 ou 3 ondas, 3 finais de semana. Tudo isso é planejado junto com a coordenação, com a gerência, com o time técnico do cliente, de forma que ocorra do jeito que ele realmente planejou. Tá? Você tem lá tantos equipamentos que vão ser movimentados na primeira onda, leva para o site de destino, deixa isso funcionando. Tá? Na segunda onda, a mesma coisa, a terceira, até finalizar o parque de equipamentos de TI, deixando do outro lado tudo funcional. Na pré-movimentação, que seria o início efetivo do processo, onde explicadas possíveis pré-falhas nos equipamentos, acompanhamento do shutdown, identificação, etiquetagem, registro fotográfico, etc. A pré-movimentação é para que se tenha certeza de que tudo vá funcionar na outra ponta. Do jeito que está no site origem, se tiver algum problema, se tiver algum risco, algum equipamento que já esteja com uma pré-falha, com um alerta, a OTG, nosso time, vai apontar para o cliente e falar, olha, você tem esse equipamento aqui, está com esse disco alarmando, está com essa pré-falha. Você não vai querer resolver esse problema aqui primeiro, para a gente testar, deixar isso aqui 100% operacional, para chegar lá no seu site destino e está funcionando. Esse equipamento corre o risco da gente desligar aqui e não religar lá. Então essa pré-movimentação é para ter 100% de certeza de que o ambiente vai estar, mesmo que ele não esteja 100% funcional e operacional no site origem, que ele esteja 100% operacional e funcional no site destino. Tá? A gente prima muito por isso, justamente porque é do interesse do cliente, tanto do cliente quanto da OTG, que não se tenha problemas lá no site destino. Deixou a produção 100%, tudo verdinho, bonitinho, sem ter surpresa mais para frente. Da pré-movimentação, a gente vai para a movimentação, que é efetivamente a locomoção dos equipamentos de um site para outro, né? É a etapa onde acontece a desmontagem, embalagem, acomodação, transporte dos equipamentos,
seguindo rígidas regras de segurança e melhores práticas. Então, cada equipamento tem sua peculiaridade. Tá? Tem storages EMC que tem que ser movimentadas dentro do site. A gente verifica se esses equipamentos estão em garantia junto com o cliente. A gente verifica com o fabricante se esse equipamento que está em garantia necessita de um acompanhamento do fabricante. Né? Junto com o cliente, a OTG faz esse acionamento. De repente, o fabricante tem que mandar uma equipe técnica para estar junto e acompanhar essa movimentação, mesmo que já esteja a equipe da OTG junto lá fazendo a movimentação, o acompanhamento. Se for uma premissa do fabricante que esse equipamento seja também acompanhado por uma equipe técnica do fabricante, a gente garante que esse acionamento seja feito para que eles estejam junto com a gente acompanhando também. E após movimentação, depois que todo o parque é movimentado e já está lá no site destino, que é o recebimento, conferência, montagem, startup dos equipamentos no site destino, acompanhando e validando a entrada de cada equipamento em produção. Então, se o cliente tiver lá uma listagem de equipamentos que ele quer ir fazendo um por um, fazendo startup, subindo esse equipamento para produção, validando, a gente vai estar lá fazendo isso de acordo com o cronograma que o cliente passar, a lista de equipamentos que o cliente passar, e tendo certeza de que esse equipamento vai estar funcional, tá? Juntamente também com o período assistido, se for necessário. O período assistido pós-movimentação é de 2 a 3 horas, conforme o cliente determina, e se ele se sentir mais confortável e solicitar 2, 3 dias, uma semana, 1 ou 2 recursos nossos lá, fazendo esse acompanhamento durante o horário comercial em loco, a gente também disponibiliza. As rotinas da equipe da OTG, no caso de movimentação, seriam esses 10 passos aí, basicamente, para vocês saberem direitinho mais detalhado o que é feito, tá? Mapeamento das conexões no site origem para religação no destino. Criação de documentação eBay Face, geralmente com antecedência dependendo do tamanho do parque. Registro fotográfico quando necessário. Então, todo cabo de rede, todo cabo de fibra é mapeado, é etiquetado, tá? Para não ter problema, para não ter demora e para a gente conseguir fazer essa religação no site destino o mais rápido possível, garantindo o funcionamento do parque. Acompanhamento de reboot nos equipamentos para verificação de falhas. Isso é uma premissa nossa, como eu já falei lá atrás também. O equipamento está lá no site origem, ligado em produção. Antes, ao invés de fazer o shutdown, já retirar esse equipamento, embalar e levar para o outro lado, a premissa do reboot é a gente desligar e ligar esse equipamento e ver se ele sobe com algum problema ou alguma falha. Se subir com algum problema ou alguma falha, a gente já aponta para o cliente, já também apontando a solução, o que tem que ser feito para garantir o perfeito funcionamento desse cara lá no site destino. Tá? Como eu falei, tem equipamentos lá que estão há 2, 3 anos trabalhando 24/7, então o risco é muito grande e a gente não pode correr esse tipo de risco. O acompanhamento do shutdown dos equipamentos, tá? Geralmente quem faz o shutdown é o próprio cliente, a OTG acompanha, né? Até o equipamento baixar 100%, não ter mais nenhuma fan ligada, viu que o equipamento está desligado bonitinho, faz a retirada do rack e embala. Conexão de cabos, desmontagem e retirada do rack. Esse é o procedimento padrão, quase 100% dos equipamentos são equipamentos de trilho, né? A gente faz a retirada desses equipamentos do trilho. Se necessário, retira os trilhos para recolocar nos racks do site destino também, ou às vezes até mesmo os próprios equipamentos. Essa etapa é para isso, tá? Embalagem, acomodação e transporte dos equipamentos. Isso aí já entra a nossa equipe de logística, quando a nossa equipe de analistas, nossa equipe técnica finaliza a retirada dos equipamentos, a nossa equipe de logística já vai estar fazendo atuação na embalagem, na acomodação. Às vezes os clientes têm alguma particularidade com cada equipamento, pede caixa de marfinite, pede embalagem em caixa de papelão. Então a gente tem todo o ferramental necessário para fazer isso de forma a garantir a segurança do equipamento, que não tenha nenhum problema, nenhuma queda, nenhuma batida durante o transporte. Tá?
Bom, aí chegando no destino, desembalagem e conferência dos equipamentos. Esses equipamentos embalados, eles são etiquetados, tá? Ele tem uma documentação, a gente sabe qual é cada equipamento, o serial number de cada um, mesmo estando embalado, ele tem essa etiquetagem, essa identificação para maximizar a facilidade na hora da montagem no site destino. Tá? Tudo isso é feito aí às quatro mãos com a equipe técnica e a equipe de logística. Montagem dos equipamentos nos respectivos racks e posições, conectorização e energização. Então, o cliente vai indicar a localidade de cada equipamento, qual rack ele vai ser instalado, e da mesma forma que foi retirado do rack lá com os trilhos, vai ser feita essa montagem de acordo com cada posição de cada equipamento em cada rack. Eu quero servidor nesse U, eu quero servidor nesse U, eu quero storage nesse U, eu quero o robô de backup nesse rack. Então, com a indicação do cliente, a gente vai fazer essa ligação, vai fazer a conectorização, a energização, garantindo que fique do jeito que foi planejado lá no começo. Tá? Acompanhamento de startup dos equipamentos, assim como a gente acompanha o shutdown do equipamento na origem, a gente vai acompanhar o startup no destino, ver se o equipamento sobe verdinho, bonitinho, sem alerta, se entra em produção, se é reconhecido na rede, de forma que não ocorra nenhuma desventura. Né? O nosso time vai estar lá acompanhando o startup também. Acompanhamento de testes, validação e finalização. Geralmente o cliente tem um plano de testes depois que o equipamento é colocado no site destino e entra em produção. Tá? Ele abre as aplicações de cada servidor, de cada storage, vê se está tudo funcionando, se está tendo comunicação. E a nossa equipe fica ali fazendo esse acompanhamento, vendo se está tudo ok. Se tiver algum problema, a gente atua, a gente faz o que for necessário para deixar esse equipamento no ar e trabalhando. E o período assistido pós-moving, que é opcional. Tá? Se o cliente quiser, tem o período padrão, que é 2 a 3 horas até conseguir, depois da movimentação, garantir que o equipamento, que todo o parque, todo o ambiente esteja operacional. E se o cliente se sentir mais confortável, é a opção dele contratar esse período assistido, tá? De 2, 3 dias, uma semana, com um ou dois analistas em loco lá, para ter certeza de se tiver algum problema que foi relacionado ao moving ou à infraestrutura, o nosso time vai estar lá para dar a devida ajuda. A gente elencou aqui alguns cases de sucesso, como eu havia falado lá atrás para vocês, a gente tem um contrato de movimentação com a Vivo, como eles têm um parque de equipamentos muito grande, eles não fazem uma movimentação pontual, como se é usual, né? Então eles têm lá, por acionamento, eles entram em contato com a OTG, abrem um chamado, falam, a gente vai precisar movimentar esse final de semana. E a gente tem uma coordenação que cuida disso, que escala a equipe, escala o time, junto com o cronograma que o cliente solicita, e a gente faz essa movimentação, tá? Já está ocorrendo aí durante algum tempo, alguns anos, isso daí, e a gente ainda não tem previsão de término, porque são muitos equipamentos e a gente movimenta de acordo com o que o cliente solicita. A Porto Seguro, a gente também teve um case bacana aí entre os anos de 2013 e 2016. Eles têm vários data centers ali no centro de São Paulo, na região da Alameda Glete, da Dino Bueno, e bastante máquina. Então, a gente fez essa mutação para eles aí que também durou algum tempo, que foi mais de 1.100 equipamentos. Também foi um case de sucesso, foi uma interação bem legal que teve com a ATG e a Porto Seguro. A Conductor também é um cliente nosso, a gente teve uma movimentação de 150 equipamentos no ano de 2015. A EDP, que é uma empresa do segmento de energia, também fizemos uma movimentação de mais de 210 mil equipamentos. Aqui em São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, a gente deslocou o time técnico nosso para ficar um tempo lá para fazer essa movimentação. E foram uns cases bem bacanas, assim, coisas que ficaram, vamos dizer, como uma bagagem, uma coisa que a gente se orgulha bastante de expor isso daí para futuros clientes, né? Enfim. E a gente tem alguns parceiros que nos apoiam, tanto para casas de
de movimentação, como para suporte, como para infraestrutura. Tá? A gente tem aí a Mellanox, a Huawei, a Nerap, que nos apoiam bastante, bastante quando necessário. A Amazon, né, que é a nossa parceira aí. E a gente conta então com esses renomados fabricantes aí dando o total apoio que a gente necessita. Bom, a gente sabe que, diferente de suporte, manutenção e outros tipos de serviço, movimentação não é um serviço muito cotidiano, é uma coisa mais pontual, né? Não é data center para outro, mas qualquer coisa, a gente define a vocês, a qualquer movimentação, de repente o cliente pensa num valor, num determinado valor, e acha que vai ficar caro. Então a gente fica aberto para fazer, para o cliente simular uma cotação, uma proposta de movimentação. A gente fica aberto a perguntas, a dúvidas, questionamentos, tá? Podem ligar, podem conversar, inclusive no chat, se tiver alguma dúvida, quem estiver assistindo quiser questionar e colocar alguma pergunta, aí a gente está aberto, tá? E no mais, fica o obrigado pela atenção de vocês, né, por participar desse webinar, né? Sabe o quão difícil é, né, reservar uma meia hora do seu tempo durante o horário comercial para assistir. E a gente pede para vocês, essa sessão interativa vai ter um questionário, um pequeno questionário, coisa rápida, é um minutinho para responder, responderem para a gente ter uma visibilidade do que vocês estão achando, o que precisa melhorar nessas sessões interativas aqui da nossa série de webinars. E mais uma vez agradeço a atenção de todos e a OTG está aqui à disposição. Muito obrigado e bom dia.